Hoje eu tô aqui diretamente dessa plantação, né, dessa floresta de eucaliptos, araucárias e outras árvores e plantas que eu não sei, para falar um pouquinho com vocês sobre adivinha qual a árvore. Tá bem na cara, gente. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e aí eu falei adivinha a árvore, sendo que era pra falar adivinha a carta que eu vou falar. Tentei ser engraçada, horrível. Era adivinha a carta que eu vou falar, entendeu? A carta que nós vamos falar hoje é ela mesma, a carta da árvore. Carta de número 5 do baralho cigano. Esse daqui, no caso, é um baralho cigano, mas também é a carta de número 5 do Petit Lenormand. Lembrando, gente, que a minha explicação, a minha visão, está dentro da Escola Brasileira Contemporânea de Cartomancia, que tem influência, né, pelas outras, pelas europeias, principalmente pela escola francesa, tá bom? E tem, sim, algumas características da Alemanha e tudo. E lembrando, gente, que a escola brasileira, ela não nasce do zero. Então, nós temos, sim, muita influência, na verdade, dessas outras escolas europeias na nossa configuração. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então, vamos lá. A carta da árvore, ela faz parte de uma das cartas fixas. O que são as cartas fixas dentro do método que eu ensino? São as cartas fixas do que a gente chama da tiragem de mesa real. Quando você abre uma mesa real, dentro do método que eu trabalho, que eu aprendi, a gente tem algumas cartas que vão estar diretamente relacionadas a áreas específicas da sua vida. E é onde você vai ler a área do consulente ali na mesa real. Lembrando, gente, que mesa real é aquela tiragem que a gente usa todas as cartas do baralho cigano, a gente põe todas na mesa. E a carta de número 5 representa a área da saúde. Sim. A carta de número 5, quando a gente vê ela na mesa, a gente já consegue ter uma previsão e algumas informações da área desse consulente ligado à saúde, tá? Então, olha, gente, eu virei, tava tão bonita a imagem. Então, a carta de número 5, carta da árvore, seu significado fixo é saúde, mas não necessariamente ela vai só falar sobre saúde, tá bom? É uma carta de essência positiva, então numa pergunta de sim ou não, ela responde como sim. E literalmente ela traz o arquétipo da árvore, né? Inclusive, ela vai falar, eu vou falar algumas palavras-chave para você conseguir interpretar e criar, né, uma explicação da sua maneira a respeito dessa dessa carta, né? Primeiro ponto, crescimento. Crescimento é uma carta que ela traz uma abundância a nível de aumentos. Então, se está dentro da carta das finanças, fala sobre aumentos de ganhos financeiros. Dentro da parte de relacionamento, fala sobre um crescimento da relação. E como é uma carta que representa a saúde, a área da saúde, você também pode utilizar o presságio de recuperação. Então, vamos supor, você vê a carta da saúde numa tiragem financeira, você pode perguntar, ou até mesmo, dependendo das outras cartas, chegar à conclusão de que este consulente vai se recuperar de alguma perda financeira, vai conseguir pagar alguma dívida, vai ter mais saúde na área das finanças, tá bom? É uma carta que traz muita coisa positiva e alguns significados não tão diretos, que eu gosto de tratar da árvore também, que eu vejo em algumas tiragens, é ancestralidade. Por quê? Quando a gente fala de família, a gente fala de árvore genealógica. Eu sei que nós temos a carta que representa o campo íntimo familiar, que é a casa, né? Que é onde você é criado, onde você conhece as pessoas, onde você está, né, ali com as pessoas que, enfim, você conhece desde de criança, desde que se entende por gente. Porém, e a galera que você não conhece? Tá aqui, ó, na sua árvore genealógica. Então, a carta da árvore, ela fala também sobre ancestralidade, porque a árvore, ela só consegue, olha que poético, gente, ela só consegue chegar, né, a tamanhos assim incríveis, né? Deixa eu ver aqui. Olha, veja só. Olha a altura dessas árvores, gente. Vocês acham que a raiz dessa árvore é pouca? Por mais que elas sejam fininhas, o caule, a gente sabe que às vezes a raiz é maior do que a árvore. Então, quando a gente fala de raiz, a gente fala de ancestralidade. E isso já é uma visão dentro, né, da escola brasileira que a gente também traz aqui. Eu gosto muito dessa carta, é uma carta que traz bons presságios, como eu falei para vocês. Como ela é uma carta fixa da saúde, né, dentro do método de mesa real que eu utilizo,
Eu gosto muito dessa visão de que a árvore também vem com esse presságio de resolução ou até mesmo de saúde, de cura, entendeu? Eu não gosto muito da palavra cura porque ela tá tão banalizada, gente, hoje em dia, né? Tudo é cura, tudo é cura. Às vezes não é cura, às vezes é só você sendo um ser humano no capitalismo. Mas nesse caso aqui, é sim uma questão de cura também. Crescimento, frutos. Então é muito importante você ver o que está ao redor dessa carta também, porque vai indicar o que está crescendo, o que está sendo harmonizado, o que está sendo curado, o que está sendo trazido uma saúde, ok? Então a carta da árvore, ela tem esse significado, assim, falando de maneira superficial, né? E é uma carta que tem essa outra visão também de raiz, de ancestralidade e de crescimento, tá? O lado negativo da carta da árvore, se ela vier numa tiragem ou num método que você faça onde ela está como negativo, pode falar que é o impedimento do crescimento, sabe? Você não sabe para onde você está indo. Precisa se enraizar mais. Então, no caso da árvore, o negativo dela é o antagônico, tá bom? Existem algumas cartas que o negativo traz presságios diferentes da parte positiva, que só você trazendo o antagônico você não conseguiria ler, você iria perder significado. No caso, a carta da árvore, ela vai falar sobre o antagonismo. Então, quando a árvore está no negativo, ela indica crescimento de coisas ruins, indica falta de força, entende? Pode simbolizar uma falta de saúde naquela área, entendeu? Ou até mesmo um não aproveitamento dos recursos necessários que existem prósperos para o crescimento. Então, é muito assim, o lado sombra ele é o antagônico, o aprofundado daquilo que ela pode prever. Então é muito importante que vocês tragam essa visão. Mas é uma carta assim, gente, que não são cartas, sabe, extremamente... Ela é uma das cartas extremamente positivas do baralho cigano, ok? Então, pode sim, se ela vier no negativo, por exemplo, numa jogada ligada à espiritualidade, você pode ler como talvez uma questão ligada à ancestralidade, à falta de raiz, à falta de enraizamento, entendeu? E é isso, galera. Se você gosta do meu tipo de conteúdo, eu tô tentando aqui trazer vídeos, trazer, assim, propostas diferentes. Aí vocês comentem aqui o que vocês querem ver, sabe? Eu tô super afim de saber a sugestão do que vocês gostam, do estilo de vídeo que vocês gostam, se é rápido, se é profundo, se é com foto, se não é. E é isso, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.